Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e hoje o assunto aqui vai ser cinema sci-fi. E hoje a gente vai falar desse gênero, a ficção científica. Mas o que é ficção científica? Nada mais é do que uma história, um enredo imaginário, mas com uma explicação por trás, e geralmente uma explicação com base na ciência. Pode ser uma ciência real ou uma ciência criada na história, ou até mesmo uma tendência científica da época que pode ou não vir a se tornar realidade. Diferente um pouco da ficção fantástica, que é uma história imaginada, mas sem uma preocupação em querer explicar qualquer coisa em relação ao que pode ter causado essa história. E as origens da ficção científica, a gente tem que voltar ali no início do século XIX. É tido como o ponto marco zero da ficção científica a criação do romance gótico Frankenstein, de Mary Shelley, a escritora britânica. O personagem cria vida através de bases químicas, juntando pedaços de outros corpos. A primeira história onde acontece isso, de utilizar uma explicação científica para embasar todo esse conceito aí do Frankenstein. Indo um pouquinho na frente no tempo, ali ainda pela Europa, na literatura, a gente vai encontrar um grande escritor de ficção científica, que ficou reconhecido depois no mundo inteiro, que é o Júlio Verne. Ali na metade do século XIX, 1865, ele cria várias histórias que são famosas até hoje. A primeira é a Viagem ao Centro da Terra, famosíssima hoje em dia. E também 20.000 Léguas Submarinas. Conta a história do Capitão Nemo, submarino Nautilus e toda essa exploração do oceano que na época era como se fosse o espaço hoje em dia. Totalmente inexplorado e cheio de histórias fantasiosas nesse período. Outro escritor famoso nesse tempo aí, indo para a Inglaterra, é o Herbert George Wells, o H.G. Wells. Ele criou várias obras também de ficção científica no final ali do século XIX, como o primeiro deles, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e principalmente Guerra dos Mundos, que depois virou filme. Outra obra famosa aí nessa época é o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é outro escritor britânico, que também tinha uma tendência química ali por trás de uma fórmula que ele criava, que divide o eu interior do Dr. Jekyll no mal e no bem. Quer dizer, essa dualidade interna do ser humano já retratada nessa obra também. Entrando ali então no século XX, a gente tem aí uma popularização desse gênero da ficção científica, principalmente pelo quê? Em 1926, um cara ali chamado Hugo Gernsback cria nos Estados Unidos uma revista chamada Amazing Stories, que depois ia ficar conhecida como uma revista Pulp, as Pulp Fictions. Por que ela chamava Pulp? Porque vem aí da polpa de celulose, quer dizer, um papel bem barato e que era facilmente comercializado, bastante produzido. Muitos escritores ficaram famosos a partir dessas revistas, que depois da Amazing Stories surgiram várias outras, como a Astounding, Astonishing e a Weird Tales. Como exemplo, a gente tem o Arthur C. Clarke, o Aldous Huxley, o Isaac Asimov, Robert Howard, H.P. Lovecraft, entre vários outros. Começaram a lançar contos de terror, de suspense, de detetive, policial e principalmente ficção científica. E é aí que o gênero se popularizou em todos os Estados Unidos. E o que a ficção científica abordava nessas histórias? Vários temas eram comentados. Então, a viagem no tempo, universos paralelos, distopias, utopias, sociedades alienígenas, tecnologias inovadoras, avanços tecnológicos, as viagens espaciais, viagens interplanetárias, uma série de temas que era muito abordado nesses contos e que depois o cinema ia se aprofundar muito abordando também. Correndo paralelamente a essa era pulp, das revistas pulp, o cinema começou também a se desenvolver como arte. O primeiro filme que a gente tem como marco dessa ficção científica, do início da ficção científica, é um curta-metragem dirigido ali na França pelo grande diretor e inovador pioneiro do cinema, Georges Méliès. Em 1902, ele filma o Viagem à Lua, uma história onde 5 cientistas com um foguete vão parar na Lua e conhecem uma civilização
É um curta-metragem muito interessante e você pode achar hoje facilmente isso no YouTube, que já está em domínio público. Um dos primeiros mestres em efeitos especiais do início do cinema. Outro filme que é considerado o primeiro longa-metragem mesmo relacionado à ficção científica, a gente sai da França e vai lá para a Alemanha, onde o Fritz Lang, esse diretor famosíssimo, craque, fez altos filmes aí depois desse, fez uma carreira também em Hollywood, lança o filme Metrópolis, em 1927. E ele mostra uma civilização futurista, edifícios gigantescos, carros voadores, muito semelhante ao que o Blade Runner depois pegou como inspiração, onde tem uma civilização rica que explora uma sociedade trabalhadora, fica no submundo da cidade. E aí já mostrando uma coisa que a ficção científica ia desenvolver muito depois, assim também como o terror e a comédia desenvolvem, que é a crítica social em relação à Alemanha da época e também ao início do Partido Nazista, que começava a acontecer aí nesse período do final da década de 20. Saindo aí da Europa e a gente indo para os Estados Unidos, no final dos anos 20, início dos anos 30, passando aí pela Grande Depressão, crise de 29. Então a ficção científica nessa época teve um papel importante de escapismo, de entretenimento para a sociedade muito sofrida ali. As histórias mais positivas, mostrando muito avanço tecnológico, um futuro utópico. Então esse período do pós-guerra, ali nos Estados Unidos, os anos 50 e 60, marca essa era de ouro da ficção científica. A paranoia, né, comunista, a Guerra Fria, o perigo da radiação, a energia atômica, e a corrida espacial nos anos 60 também influenciou muitos filmes. O medo do que vem de fora, as invasões alienígenas começaram a ter muita repercussão nesses filmes de ficção científica. O medo da energia radioativa, da radiação, gerando aqueles filmes com monstros gigantes. A preocupação com o fim do mundo. O primeiro filme que a gente vê isso é o filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou, onde o alienígena Klaatu, ele vem para a Terra numa missão pacifista, tentando trazer uma mensagem de paz para a Terra, junto do robô icônico, o Gort, naquela frase clássica do filme, Klaatu Barada Nikto. E ali ele tenta convencer a Terra a ter paz, a não ter conflitos, com o risco de outras civilizações tentarem destruir a Terra. Então já é uma clara referência aí ao que estava acontecendo. A Guerra Fria e essa ameaça atômica sempre presente. Outro filme que retrata bem a ameaça comunista e essa paranoia que o americano tinha e esse medo que ele tinha. O filme de 1953, A Ameaça que Veio do Espaço, do Jack Arnold. E principalmente o filme Vampiros de Almas, de 1956, do diretor Don Siegel, onde os alienígenas fazem cópias dos seres humanos para substituí-los. Uma clara referência aí aos comunistas, que eram todos tidos como iguais. Então um filme muito famoso também que a gente pode ter a influência da corrida espacial que ocorreu ali depois, nos anos 60, e influenciou também esse período, é o filme Planeta Proibido, de 1956, que traz aí um personagem icônico do cinema da ficção científica, que é o robô Rob, que ia influenciar também a criação do robô do Perdidos no Espaço, é o mesmo criador, inclusive. E também tem um ator famosíssimo, que ficou muito conhecido depois em filmes de comédia, que é o Leslie Nielsen. Ele é o capitão da nave, que vai parar ali em outro planeta. Filme muito famoso, muito interessante, efeitos especiais muito bem feitos, vale a pena ver. Então a gente vê que nesse período da história americana, a ficção científica teve um papel muito importante, não só de retratar essa época, mas também fornecer um subtexto implícito nos filmes que depois ia se desenvolver muito mais nos anos 70 e 80, de crítica social, crítica política, da sociedade, da civilização, da tecnologia, os rumos da tecnologia, o futuro. Gêneros como a ficção científica e o terror, que são gêneros muito subestimados, eles discutem muito mais coisas da realidade da sociedade, através de um simbolismo, de metáforas, de subcamadas. Quer dizer, não é só o que está na camada superior do enredo principal do filme, mas também o que está nessa subcamada, nesse subtexto. Preconceitos raciais, luta de classes, classe trabalhadora, classe mais rica. Então tudo isso daí é muito debatido nesses filmes. E também para terminar aqui o vídeo e para ilustrar melhor ainda, esse box mais uma vez da Versátil Home Video, que nada não podia faltar, Clássicos Sci-Fi, volume 1 esse aqui. É o primeiro volume dessa coleção que já está no volume 5, viu gente? Corre atrás que só tem filme legal aqui. Para quem gosta de ficção científica, é um prato cheio.
E aqui nesse volume 1 tá muito legal porque você encontra vários filmes famosos representando cada uma década diferente. Tem aqui aquele filme da década de 50 que eu falei, A Ameaça que Veio do Espaço, do Jack Arnold. O Planeta Proibido, de 1953, aquele com o Robocop e o Leslie Nielsen, que é um filme antológico que mostra bem a ficção científica da década de 50. Um filme aqui representando a década de 70, que é o Fuga do Século 23, o Logan's Run, que foi ofuscado na época pelo Star Wars. Mas é um filme interessante também. E um filmaço aqui do John Carpenter, aquele diretor que eu falei no meu outro vídeo de slasher, que tinha revolucionado esse subgênero, faz um filmaço aqui que é o Eles Vivem. É o They Live, de 1988, onde ele faz uma forte crítica ao governo do Ronald Reagan, nos anos 80. Inclusive tem uma entrevista dele aqui falando sobre o filme. Então, essa versão aqui eu consegui em Digistec, só que ela não tem cards. Eu não sei se essa primeira versão deles, ela era com cards. Você pode achar ainda esse volume 1, agora acho que num relançamento em Amarei. Mas o importante é ter os filmes, que aqui só tem filmaço. E corre atrás dos outros volumes dessa coleção. A Versátil, como sempre, fazendo uma seleção fantástica de filmes nessas coleções. E a coleção Sci-Fi é uma das minhas favoritas. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Clique em gostei, dá um joinha pra gente continuar fazendo outros vídeos aqui no canal. Vocês gostam de ficção científica? Já viu algum desses filmes que a gente comentou aqui hoje? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, valeu? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!